paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou voltando aqui com um novo vídeo para vocês e uma nova palavra da parte de Deus. Hoje nós iremos falar sobre fé. É isso mesmo. Deus ele nos dá instruções exatas de como ter fé. E em Hebreus fala sobre isso. O que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver diante de nós. Pessoas em tempos passados deram bom testemunho da sua fé. Pela fé, entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus e que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Foi pela fé que Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. Deus aceitou Abel e deu prova disso, aceitando a sua dádiva. E embora Abel esteja morto há muito tempo, por meio da fé, ainda fala. Oh, glória! Pela fé, Enoque foi levado por Deus para o céu, sem ele morrer. Oh, glória! Subitamente, ele desapareceu. Porque Deus o levou. Porque antes que isso acontecesse, Deus tinha dito como ele se havia agradado de Enoque. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Pela fé, Noé, quando ouvindo o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer e que ainda podiam ser vistas, obedeceu e que ainda não poderiam ser vistas. Noé recebeu da parte de Deus o aviso do que iria acontecer e mesmo ele ainda não tendo visto, ele creu. Obedeceu a Deus e sem perder tempo, construiu a arca e salvou a sua família. Pela fé, Noé condenou o mundo e pela fé tornou-se herdeiro da justiça. Pela fé, Abraão, quando Deus lhe disse que deixasse a sua pátria e fosse para uma outra terra que ele prometera dar-lhe como herança, obedeceu. Ele foi sem ao menos saber para onde estava indo. Pela fé. Mesmo depois que chegou à terra prometida por Deus, ele morou em tendas como um estranho, como fizera Isaac e Jacó, a quem Deus fez a mesma promessa. Abraão fez isso porque estava esperando que Deus o levaria àquela cidade celestial, que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, Abraão se tornou pai, embora fosse de idade avançada. E pela fé, Sara pôde tornar-se mãe, apesar da sua idade avançada. Pois ela compreendeu que Deus, que lhe fez a sua promessa, sem nenhuma dúvida faria o que disse. E assim,
uma nação inteira veio de Abraão, que era velho demais para ter filhos. Uma nação tão numerosa como as estrelas do céu, intocáveis como a areia da praia do mar. Todos estes vieram pela fé e morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhes prometeu. Mas viram tudo que os esperava adiante e ficaram contentes, pois concordava que esta terra não era a sua verdadeira pátria, mas que eles eram apenas estrangeiros e forasteiros nesta terra. E muito logicamente, quando eles falavam assim, estavam com os olhos fixos na sua verdadeira pátria no céu. Se eles tivessem desejado voltar para a terra de onde tinham saído, poderiam ter voltado, mas não quiseram. Eles estavam esperando por uma pátria melhor. E agora Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou uma cidade para eles. Oh, glória! Aqui Deus quer dizer que nós temos que viver pela fé, porque sem a fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos relatos de algumas pessoas, porque são inúmeras as pessoas que viveram pela fé. Cada uma tem o seu testemunho impactante, a sua história. E eles, a promessa de Deus da terra prometida, não é essa terra aqui. Se você pedir o discernimento de Deus, ele vai te explicar que quando ele fala da terra, dessa terra maravilhosa, ela não existe aqui, neste mundo. É a terra prometida que Deus tem para conosco. Então eles, pela fé, eles viveram imaginando essa terra que Deus daria. Porque Deus, ele cumpre as suas promessas. No momento certo, ele vai estar levando cada um para o lugar prometido, nos céus. A gente tem que olhar fixo para essa promessa. Viver pela fé. Porque a fé é o que a gente espera que Deus já fez nas nossas vidas, mesmo não vendo ainda acontecer. Deus quer que a gente trabalhe com a nossa fé. Porque a nossa fé, mediante a oração, em nome de Jesus, é que opera o milagre. Vamos meditar nessas palavras que Deus quer transmitir através desse vídeo. Nós temos que viver pela fé. O inimigo vai provar diante de você que você não irá conseguir chegar na terra prometida. Porque ele quer acabar com a nossa fé, quer acabar com as nossas vidas. Mas Deus, ele mandou o seu único filho para vir e morrer pelo meu e seus pecados. E isso é o que a gente tem que acreditar, crer em Deus e não deixar que o inimigo destrua a nossa fé. Que Deus venha aumentar a sua fé a cada dia e abrir a sua mente para o mundo espiritual em nome de Jesus. Amém?